Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula dos Ensinadores de Justiça. E hoje nós vamos dar continuidade estudando os princípios de um ensinador de justiça. Pegue aí o seu caderno, sua borracha, sua Bíblia, sua caneta e vamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Então, veja, acompanhe comigo aí na sua tela. O primeiro princípio de um ensinador de justiça que nós estudamos anteriormente é que o ensinador de justiça ama a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas é sempre decidir por Deus, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. Em segundo lugar, todo ensinador de justiça é um servo que sempre procura exceder. Mateus 5:20 diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E essa capacidade de exceder só é possível por causa de uma promessa feita da parte de Jesus que está em Lucas 24:49, que diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Para exceder. Em terceiro lugar, todo ensinador de justiça deposita o seu tesouro no altar de Deus. Lucas 12:34. Então, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, quando nós vamos até o altar do Senhor, e nós depositamos ali o nosso coração, o nosso tesouro, sem dúvida, deve estar lá. Né? Por isso Jesus diz: filho meu, dai-me o teu tesouro. Em outras passagens ele vai dizer: filho meu, dai-me o teu coração. Por quê? Porque o tesouro e o coração andam juntos. Eu abro um parênteses aqui porque nós temos que refletir aonde está o melhor do nosso tempo, aonde está o melhor das nossas habilidades, aonde está o melhor do nosso tesouro. Ali está o nosso coração. Em quarto lugar, todo ensinador de justiça é um nazireu espiritual. E para ser um nazireu, para se separar para o Senhor, tanto homem quanto mulher, como nós estudamos, ele precisava obedecer a 3 pré-requisitos. Número 1, não podia se embriagar com vinho. Número 2, não podia cortar o seu cabelo. E número 3, não podia tocar em coisas mortas, né? E cada um desses pré-requisitos, então, vai nos trazer ali uma aplicação espiritual extraordinária. Em quinto lugar, todo ensinador de justiça é um consolador enviado por Deus. Um consolador enviado por Deus. E nós estudamos, então, que para ser um consolador enviado por Deus, nós precisamos de 3 coisas. Número 1, precisamos ter tempo para ouvir. Número 2, precisamos ter disposição para ajudar. E número 3, precisamos ter recursos para compartilhar. Então, essas 3 características de um verdadeiro consolador enviado por Deus. E hoje, né, em sexto lugar, nós vamos estudar: todo ensinador de justiça procura crescer na graça e no conhecimento de Deus. O texto que traz fundamento a este princípio está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde o apóstolo Pedro vai dizer: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre este princípio no nosso quadro branco. Acompanhe comigo. Todo ensinador de justiça procura crescer na graça e no conhecimento. Então, todo ensinador de justiça, número 1, procura crescer, se desenvolver. Nós estamos vivendo não de misericórdia em misericórdia, mas nós estamos vivendo de glória em glória e nós temos que crescer. Eu quero chamar a sua atenção porque o nivelamento ele é feito por baixo. Todos nós estamos nivelados pelo piso, mas o crescimento é diferente. Os filhos se assentam à mesa, comem a mesma comida, mas o crescimento de cada um é diferente do outro. Por quê? Porque nós estamos nivelados por baixo, né? Os nossos fundamentos, né? O nosso alicerce. Agora, o crescimento ele é individual. E eu quero dizer para você que o crescimento físico, nós temos limites para crescer. Contudo, o nosso crescimento espiritual é ilimitado. E a Bíblia, então, vai nos mostrar aqui que as virtudes têm hierarquia, né? Então, crescer na graça é uma virtude, crescer no conhecimento é uma virtude,
Contudo, as virtudes possuem hierarquia, né? Então, a Bíblia nos orienta a crescer na graça, número 1, e depois no conhecimento, né? Eu quero abrir um parênteses para dizer algo que tem tudo a ver com essa questão, porque quando nós vamos saudar, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, a paz do Senhor, né? E quando eu vou saudar alguém, eu digo assim, graça e paz, né? Às vezes eu falo, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, para pegar todo mundo. Mas eu sempre gosto de dizer graça e paz. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você fala graça e paz? Por que você não fala a paz do Senhor somente? E eu digo assim, porque a paz, ela é dependente exclusivamente dessa graça. Sem a graça não haveria paz. Então a paz em nós só é possível por causa desta graça. E da mesma forma aqui, né, crescei primeiro na graça e no conhecimento. Por quê? Porque a graça de Deus é um pré-requisito para que você possa se desenvolver no conhecimento. Não é o contrário. Eu vou crescer no conhecimento para que eu possa alcançar a graça. Não. A graça, o que é a graça? É um presente. A graça é você dar tudo para alguém que nada merece em troco de nada. Né? Então, você vai dar tudo que você tem para alguém que não merece nada em troco de nada. É um presente. Então, crescendo na graça, com certeza, nós crescemos no conhecimento. Isso vai nos dar subsídio, isso vai nos dar um fundamento para que possamos crescer no conhecimento. E essa graça é diante de Deus e diante dos homens. Então nós podemos crescer na graça diante de Deus e diante dos homens. E também no conhecimento. Glória a Deus. Então, você hoje estudou a respeito do 6º princípio de um ensinador de justiça. Todo ensinador de justiça procura crescer na graça e no conhecimento. E nós vimos que o crescimento na graça é um pré-requisito para o crescimento no conhecimento. Amém? Então, que você guarde esta palavra no seu coração, que você possa meditar nesta palavra, e eu te vejo na nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.